Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Muito bem-vindo, bem-vinda ao episódio 37 do Agora é a Hora. E é claro, hoje trago mais ferramentas para você de autoconhecimento. E esse episódio é muito especial, porque a minha convidada está retornando mais uma vez e ela traz várias ferramentas de autoconhecimento que ela trabalha. Ela tem um método em que ela continua estudando e ela entendeu que uma complementa a outra. No episódio que ela esteve aqui, nós falamos apenas de uma e o tempo era curto, então nós falamos de astrologia. Hoje também teremos uma pincelada na astrologia, porém nós falaremos de outras ferramentas e eu tenho certeza que esse programa vai ajudar muito você. Então eu quero apresentar para você mais uma vez, com todo prazer, a Aline Vian. Ela é astróloga, alquimista e terapeuta sistêmica. Inclusive, ela trabalha também com a constelação familiar e a astrologia alquímica. E ela vai nos explicar hoje, nós vamos tentar passar aqui por todas essas ferramentas, trazendo para você ferramentas de autoconhecimento, de terapias integrativas. Esse seria o termo. Muito obrigada, Aline. Um prazer estar aqui. Ter você naquele episódio e agora mais uma vez. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, é um prazer estar aqui novamente, né, trazendo aí bastante informação, né, auxiliando as pessoas a se reconectarem, a se entenderem, a buscar onde que eu posso ter uma ajuda para resolver a minha questão. Então, acho que isso é bem importante, é bem interessante. Informação é tudo, né? A gente precisa mesmo. Quando eu sei aonde procurar, as coisas fluem melhor. Exatamente. Essa proposta do Agora é a Hora, para quem está aqui com a gente já há um tempo, vocês sabem que eu trago muitas ferramentas, a gente fala também muito de saúde física, trago vários profissionais, porque eu acho que o mais importante não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Então, quando a gente entende, sabe aonde está o problema, a gente começa a ter uma luz no fim do túnel e buscar uma solução. E para tudo tem uma causa, existe uma causa para tudo. E é uma coisa que eu prego já na minha profissão, dentro da fisioterapia. Então, a gente tem que dar esse conhecimento para vocês, porque se você se conhecer, até nos tratamentos emocionais, a própria medicina chinesa, o tratamento da dor, se o paciente não conseguir falar o que ele está sentindo, explicar para a pessoa que vai tratar, fica mais difícil. Então, por isso que é muito importante. E aqui você encontra várias ferramentas e pode ser que uma delas você se identifique e procure ajuda, né, Aline? Acho que seria esse mesmo o nosso objetivo, né? Não é dar o peixe, é ensinar a pescar, né? Exatamente, porque isso é até uma coisa que eu passei, né? Eu tinha muitas situações emocionais, muitas situações que eu não entendia, eu não sabia de onde vinha, e aí eu ficava muito confusa, né? O emocional, muitos altos e baixos, muitas questões físicas, o meu sempre atacou muito o físico, né? Então tem gente que ataca mais o emocional, eu ficava de cama, de repente. E aí, a partir do momento que eu fui começando esse caminho de autoconhecimento, fui começando a olhar, entender que existiam, né, várias influências, né? Então, eu falo assim, é como se nós somos um sistema, eu como pessoa, mas esse sistema está integrado com vários outros sistemas. Então, quando eu comecei a ter essa noção, essa percepção e comecei a entender isso, vem desse lado, isso pode ter a ver com aquilo. Fui conhecendo as ferramentas de autoconhecimento, que eu comecei nisso aos 20 anos, né? Mas usava muito para mim. Para você. Não usava muito na minha carreira, né? Porque eu tive uma carreira na área financeira por 15 anos. Então, olha, você virou a chave. Isso, eu virei a chave, fui me entendendo e com isso também ao longo do tempo. Então, desde 2015 que você foi achando o teu propósito. Isso, que eu me tornei, né, uma alquimista terapeuta. E aí, a partir de 2015 que eu ajudo pessoas nesse processo, que foi um processo que eu mesma passei. E isso é bem desafiador, por um lado, porque você tem que ter, primeiro, muita coragem, porque você tem que olhar para você mesmo, e é difícil olhar para a gente mesmo, né? E às vezes a gente entender que eu tenho desafios, nossa, eu tenho essas qualidades, nossa, mas eu tenho esses defeitos. E eu acho que o mais difícil, né, para a maioria das pessoas, e para mim era assim, a gente olha muito para os defeitos,
a gente não olha para as nossas qualidades, né? Então a gente foca muito vamos dizer, no negativo. Mas é a partir do desafio, do negativo, que eu venho e começo também a notar o meu positivo. Sim. E principalmente dependendo da área que eu vim, assim, né? Da área ou da família, né? Às vezes a gente tem famílias mais complicadas, onde você tem muita cobrança, muito controle, né? Ou muitos altos e baixos dentro da família. Então a gente aprende assim, eu estou sobrevivendo, mas eu não sei quais são as minhas qualidades. Eu não aprendi, ninguém me ajudou a aprender sobre isso. E aí eu acho muito importante isso. A primeira coisa é a gente identificar, né? Começar a identificar quem eu sou, qual é a minha potencialidade, realmente, o que eu tenho de bom e o que eu tenho de desafio, né? De desafiador, porque a gente não tem nada ruim. Nada de ruim. A gente tem algo que precisa ser trabalhado, desenvolvido, isso, melhorado, enxergado. Isso, e transformado. Isso. Então, a partir disso, é que a gente começa um processo interno que aí vai me levando a melhorar em todas as áreas da vida. Exatamente. É um processo, né? É um processo e assim, em alguma fase da vida a gente vai passar por isso, a gente vai se deparar com essa busca, né? De se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito de vida, né? E algumas pessoas não conseguem encontrar porque elas não despertam, elas continuam vivendo num piloto automático, mas a maioria passa por essa fase e geralmente é pela dor. Sim. Né? Porque quando está tudo bem, assim, teoricamente, né? Porque a vida não é flores, só flores. Exato. Nós temos os desafios, é igual na escola, né? Por que você acha que você faz prova? Para você ter o desafio de aprender e passar por aquele obstáculo, né? Aquela dificuldade naquele momento para você melhorar naquelas matérias. Então a vida, ela dá essas oportunidades para todos. E tem gente que não consegue enxergar, até porque isso é até uma questão do próprio funcionamento do cérebro, né? Porque por que a gente tem uma tendência sempre a olhar o negativo, né? Porque o nosso cérebro, ele gosta de economizar energia. E ele foi feito para nos proteger. Então, e também ele trabalha por neuroassociações. Ou ele quer prazer, ou ele foge o tempo todo da dor. Exato. Então, por isso que é tão fácil você ficar numa zona de conforto, né? E você não querer se desafiar, se desenvolver. Porque se aqui está confortável, é o que o meu cérebro quer. Tudo que é novo, e o autoconhecimento é isso, é novo, é o olhar para dentro. Você vai precisar enxergar que todas aquelas situações que estão passando na sua vida, você que está criando elas, com o teu comportamento, com a tua maneira de pensar, com as tuas crenças, né, que são crenças centrais, e nós temos, dentro das centrais, nós temos as limitantes, que limitam a nossa vida, que é delas que vem aquele pensamento intruso, os pensamentos negativos, aquela mente crítica. Tem gente que tem mais positivas do que limitantes. Tudo depende do ambiente que essa pessoa foi inserida. Os familiares, a ancestralidade dela, que nós vamos falar sobre isso dentro da constelação, porque o ambiente sinaliza, né? Os hábitos, o ambiente, você desenvolve tudo que você acredita pelas pessoas que criaram você. Pelas religiões. Eu gosto de falar que nós somos programados pelos P's, né? Então, nós somos programados pelos P's que vêm de pessoas. O nosso país, porque a nossa cultura vai gerar um programa. Exato. Cada cultura são crenças determinadas, os orientais, aqui, cada lugar tem o seu. Os pais, os professores, os padres e os pastores. E os políticos também. Né? Exato. Então, nós vamos moldando essas crenças. Isso não significa que é verdade, é apenas o que eu acredito como verdade absoluta. E se eu tive crenças motivadoras, né, uma família em que os meus pais também foram motivados dentro da ancestralidade, os avós, os bisavós, que tinham personalidades com crenças positivas, que passaram isso para os meus pais, para os meus tios, e assim sucessivamente, isso chegou em mim. Agora, se foram mais limitantes, eu trago dentro de uma estrutura sistêmica, emocional, que desenvolveu traços de personalidade que vem de geração em geração.
E é por isso que nós temos que entender isso. E até uma maneira, sabe, Aline, eu vejo isso muito assim, como até uma maneira da gente ressignificar tudo. Porque se eu ficar colocando a culpa na minha criação, então não é o que me aconteceu, é o que eu faço com o que me aconteceu. Os meus pais me entregaram o que eles podiam entregar. Da mesma maneira que os meus avós entregaram para eles o que eles tinham, eles passaram para mim. Agora que eu tô tendo esse conhecimento, eu perdoo o que eu acho que não foi legal e que feriu a minha criança interior, e que faz eu me sabotar, e que faz eu ficar nesses altos e baixos emocionais, frustrada com a vida, não encontrar o meu propósito, viver num estado de alerta. Então eu estou explicando tudo isso para vocês, para a gente conseguir desenrolar o programa em cima disso, porque isso é ciência. Isso é ciência. Então a gente sabe que o estado emocional da pessoa determina tudo na vida dela. Tudo, os relacionamentos, o comportamento, a saúde. É assim que nascem doenças psicossomáticas. E tudo isso vem do ambiente. Isso é epigenética, que o ambiente está acima do gene. É isso que significa. Então até posso trazer no meu DNA um tracinho de personalidade derivado de como os meus ancestrais pensavam e os traumas que eles viveram, porque os traumas que eles viveram foram passados para outras pessoas da minha família de outras gerações. E eu replico, porque o que eu não curo, eu transfiro. Exato. Né? E o cérebro funciona, ele quer fugir da dor, ele quer fugir da dor. Então, o que ele percebe que tem uma memória gravada lá que vai me gerar dor, ele já me dá um gatilho. Isso aperta o meu botão emocional e eu não sei de onde está vindo isso. O pensamento vem. Então, essas terapias integrativas que olham você de maneira sistêmica trazem clareza para você. E tudo isso é comprovado cientificamente dentro de vários estudos, dentro de como o cérebro funciona e como que a gente traz esses traços de personalidade. Tá bom? Então eu quis dar essa explicação para eles, por quê? Porque agora eu quero que você entre explicando pra gente sobre a constelação familiar, que vai seguir uma linha de raciocínio de tudo isso que eu passei para vocês aqui na prévia, para vocês terem clareza. A constelação familiar, explica pra gente, o que seria? A constelação, né, hoje ela é uma técnica que existe, inclusive são vários estudos há muitos anos, né, que o Bert Hellinger, que foi, na verdade, quem desenvolveu, sistematizou ela, porque eu falei assim, essa ideia de que a gente está dentro de uma família... Quem era ele, Aline? O Bert Hellinger, ele era um alemão, né, ele faleceu em 2019, com quase 100 anos, e inicialmente ele era um padre católico. E ele, na vida dele, ele acabou indo para a África trabalhar, né, junto às tribos, né, na catequização das tribos. E ele começou a perceber uma coisa muito interessante, que lá, quando existia um problema dentro da tribo, que eles todos se reuniam para conversar sobre aquilo e lidar com a situação. Então, nessa época, primeiro, ele foi apresentado as dinâmicas de grupo. Então, ele viu assim, quando uma pessoa tinha um problema, ela resolvia aquilo de uma maneira em grupo, ela não lidava com aquilo sozinha. Por quê? Porque aí você tinha a experiência também dos mais velhos, né, por quem já tinha passado aquela situação. Então, isso ele começou a achar muito interessante. Depois ele começou estudos, né, de filosofia, de PNL, de psicanálise. Olha. E ele começou a introduzir dentro, né, dos locais onde ele estava, essa questão da reunião em grupos para resolver questões que as pessoas traziam. Várias mentes pensantes. Várias mentes pensantes. Depois de um tempo, ele até abandonou, né? Ele deixou de ser padre. E aí, quando ele já estava bem com a psicanálise, PNL, e também algumas áreas da psicologia, que se chama análise transacional, que também você vê a relação que nós temos, que todos nós, dentro de nós, temos uma parte adulto, uma parte criança, né, e uma parte que é pai e mãe. Sim. Então, que né, é o yin yang. Isso, que aí essa análise transacional começa a lidar com essas três partes. Então, assim, quando eu aqui eu estou acionando minha criança birrenta, por exemplo, né? Não, aqui, ó, é o pai e mãe cobrador, né? Aqui não, o adulto. Isso se assemelha até com os arquétipos. Isso, exatamente. Total, né? Então, aí tem um trabalho dele também relacionado a essa área. Então, com o passar do tempo, ele começou, ao longo da vida, a trabalhar
com esses grupos até que ele desenvolveu a constelação familiar. Que é o quê? Uma ferramenta que mostra, assim, que nós, como você disse, nós estamos dentro de um sistema familiar, nós nascemos Sim. dentro de um sistema. E esse sistema, a gente querendo ou não, a gente traz tanto no DNA uma parte, que é o que você comentou da epigenética, como na criação a gente traz informações desse sistema. E muitas vezes nós replicamos coisas na nossa vida. Sempre replicamos. Isso, que pode ser de um ancestral. Não necessariamente de um ancestral tipo só pai, mãe, avô e avó. Pode ser até bisavô, bisavó, tataravô. Sim. Né, porque isso vem, né? Até ele fala assim que existe um campo sistêmico, né? Então ele também tem um trabalho com os campos mórficos. O campo mórfico é como se é um local, e isso também é estudado na biologia, no campo mórfico. Sim. Que é um local, vamos dizer, onde está registrado tudo o que aconteceu na sua família. Né? Então, na biologia, isso é muito trabalhado na relação, por exemplo, dos animais. Né? Então, lá na savana africana, a mamãe leoa vai caçar e deixa os filhotes sozinhos. Mas, de repente, né, isso, biólogos ficaram gravando e pesquisando de longe, sem que ninguém interferisse. E, de repente, ela via, assim, surgiu uma ameaça para os filhotes. A mãe estava, às vezes, a quilômetros de distância, na mesma hora, ela voltava. Meu Deus. Então, isso é o campo mórfico. Então, você imagina, se isso existe, né, no reino animal, isso existe também entre nós, humanos, né? Então, a constelação, ela traz essa informação. E aí, quando a gente começa a olhar para a nossa vida dentro desse campo sistêmico, eu começo a ter algumas noções, né, que a gente fala assim, são as leis sistêmicas. Eu começo a olhar a minha posição dentro da família, que atitudes eu estou tomando dentro da família. E a partir desse pensar, eu posso começar também, às vezes, a transformar ou a questionar isso que lá desde criança eu sigo. Né? Eu falo, nossa, mas sempre foi assim na minha família, mas de repente eu estou pensando diferente. Por quê? Então eu começo a olhar com mais carinho. O autoconhecimento, né? O autoconhecimento me traz tanto, por um lado, mais aceitação, porque quantas vezes a gente está bravo com a família, que acontece alguma coisa, a pessoa não muda, a pessoa não, né? Não. Você fala assim, nossa, mas isso está se repetindo, você está nessa mesma coisa há milhões de anos e você sabe, né, que precisa mudar e não consegue. Então, por um lado, você olha isso com mais aceitação. Por quê? Porque a gente está dentro de um sistema e é muito difícil. Como assim? Eu vou começar a seguir algo contra esse sistema ou diferente do sistema. Né? Então, isso para nós traz muita culpa interna. Sim. Eu fazer algo diferente do que a minha família fez me traz culpa. E aí eu preciso lidar com essa culpa. Por quê? Porque, na verdade, essa culpa, ela vai estar ali, mas é um impulso para eu ir para algo novo e trazer algo muito novo e melhor. E melhor, evoluir, desenvolver. Então, as leis sistêmicas básicas, eu falei que desde que eu as aprendi, e eu comecei a olhar ela não só dentro da minha família, mas dentro de todas as minhas relações pessoais, me ajudou muito e me trouxe mais tranquilidade. Quais são elas? A primeira, todos têm o direito de pertencer. Então, seja na minha família, né, seja nos relacionamentos, todo mundo tem um lugarzinho, pertence. Então, quantas vezes na família a gente não tem pessoas, né, que foram renegadas ou que foram embora, ou que fizeram algo que os outros não gostou e aí ninguém quer mais saber dessa pessoa, né? Isso desequilibra o sistema familiar. Então, é como, sabe aquele mobile de criança? Né? Então, ele fica equilibrado, né? Mas aí se você tira uma pecinha, ele desequilibra. Então, não é que eu preciso conviver com a pessoa. Isso mas aceitar. Saber que... Lidar, saber que ela existe, que ela está ali, tá bom, ela faz parte da família. Eu posso não concordar com o que ela fez, mas ela faz parte da família.
Então essa é a primeira. Até porque a gente não pode mudar o outro, a gente só consegue mudar nós mesmos. Exato. É a maneira como eu enxergo o outro, né? Isso, exatamente. Aí a segunda lei sistêmica é exatamente assim, a gente fala hierarquia, ou seja, cada um tem o seu lugar específico dentro da família. E isso é dado pela ordem de chegada na família. Então, né, tipo, quem veio primeiro? Então, os avós chegaram primeiro, os pais vieram depois, vieram os filhos depois, e entre os irmãos, tem lá, né, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Tá. Quando que a gente começa a trocar isso? Por exemplo, quando eu resolvo ser a mãe da minha mãe. Então, quantas vezes nas nossas relações, principalmente dentro de casa, Ai, eu já fiz muito isso. eu começo a literalmente assumir o papel que não é meu, né? Eu acho que principalmente quando as nossas mães elas vão ficando idosas, né? Também é uma das A coisas. gente quer ajudar, mas muitas vezes você está passando por cima de um papel, você não está respeitando a hierarquia. Olha que interessante, olha que informação maravilhosa, gente. Fala se isso não ressignifica. Você deixa de ter mágoa, você passa a aceitar, você passa a entender o outro. Olha como isso tira a gente da caixa, como expande, né, Sim, Aline? expande muito. Nossa, que interessante. Uma coisa que também às vezes é muito comum é entre irmãos, né? Porque entre às vezes a irmãos. gente acaba assumindo o papel assim, eu viro a mãe dos meus irmãos, né? Ou um irmão que às vezes é mais velho e está tomando atitudes que você não concorda, e você vai lá e começa a brigar com ele. Isso desequilibra o sistema. Desequilibra o sistema. Não é que desequilibra só você e o seu irmão. É Desequilibra todo o sistema. E se a gente parar para ver mesmo nas famílias, o que acontece? Às vezes um filho começa a falar com outro filho e aí de repente tá brigando a mãe, tá brigando o pai, tá brigando o outro irmão. Tá todo mundo se metendo. Então é isso. Então, hierarquia. Então, cada um tem sua cadeirinha e é nessa cadeirinha que você vai ficar sentado. Que conhecimento bárbaro. E quantas famílias vivem em brigas, Exato. ficam sem se falar, passam anos, perdem anos da vida brigados. E aí, quando vem essas informações, faz a gente refletir, olhar para dentro e entender que existe um sistema e que hierarquia é para ser seguida, não adianta. Exatamente. Né? Eu posso, é claro, dar um conselho, dar uma opinião, né? Conversar e tal, mas quando eu começo a me sentir, a gente usa até esse termo, mas quando eu começo a me sentir maior que o outro, tipo, eu sei o que você precisa fazer, entendeu? Você está fazendo errado. Quando a gente entra nessa vibração, aí começa a desequilibrar. E aí você acaba desequilibrando todo o sistema. Por quê? Porque aí a sua mãe, o seu pai vai falar, não, mas você tá brigando com o seu irmão, mas você tem que deixar ele ou não, né? Ou às vezes vem os pais, né, falando assim, não, seu irmão tá fazendo isso, você tem que ir lá e resolver. Então, aqui eu vou trazer até um pouquinho da psicologia, né? Que é essa questão da análise, importante. Que eu falei da análise transacional. É assim, é um adulto falando com um adulto. Então, isso nas nossas relações, a gente troca muito. A gente, às vezes, olha para o outro e a gente trata o outro como se ele fosse uma criança. Porque criança é que não sabe o que fazer, criança é que precisa de apoio, criança que vem pedir o conselho. É isso mesmo. Né? O adulto, ele já é responsável pelas suas atitudes. Então, quando a gente está conversando com alguém, perceba isso. Você está tratando de um adulto para um adulto ou você está se sentindo criança frente a um adulto ou ao contrário? Você está sendo adulto frente a uma criança. Isso é bem importante da gente estar observando nas nossas relações. E eu, quando comecei a observar isso na minha vida, falei, nossa, né? Porque isso às vezes não é nem só com pai e mãe, né? O tira-venda. Isso, às vezes é no trabalho, né? Você também tá tratando o coleguinha de trabalho, assim, como, isso é tipo um crianção, né? Então, isso reflete em tudo. Reflete. Relacionamento em todas as áreas da vida, não só familiar. Exato. Quantos casamentos acabam? Exato. Porque as pessoas elas não têm esse entendimento, essa clareza, esse olhar. Que coisa maravilhosa. E até, por exemplo, no casamento é exatamente isso. Fala assim, o que é o casamento? Dois adultos que se unem e estão unindo também dois sistemas. Nossa. Né? Para que isso siga adiante melhor.
E aí, pessoal... E cada sistema tem suas crenças. E aí fica uma coisa que é melhor, que fala assim que quando nós nos casamos, não foi só você que escolheu o seu parceiro, foi o seu sistema que escolheu junto com você. Então, ou seja, né, quando nós nos casamos, então a pessoa que eu escolhi, o sistema dela tem algo para trazer para o meu sistema e vice-versa. Né? Então, quando a gente também começa a perceber isso, a gente começa a ter um outro olhar, né? Até para as relações e até, né, para os parentes. Porque se você for reparar, segue-se o mesmo padrão mesmo. Exato. Então, isso auxilia bastante. E a terceira lei da vida, que é essencial, equilíbrio de trocas nas relações. Então, assim, como eu estou, né, nessa relação do dar e do receber. Mas o receber até num sentido mais ativo, né? Porque receber eu posso estar aqui e ficar assim, né? Você me dá alguma coisa aqui, eu fico aqui passiva. Mas é um receber no sentido assim, né? De você me dar algo e eu estico a mão para pegar. Né? Então, uma coisa mais ativa. Então, no equilíbrio de trocas é isso, eu dou algo e aí você se sente feliz e aí você me dá algo de volta, às vezes um pouquinho a mais. E aí com isso a relação vai ficando boa. Agora, qual é a questão? Quando eu não consigo receber, por exemplo. Quantas pessoas que vão, ajudam, mas não conseguem, né? Quando alguém fala um obrigada, alguma coisa, a pessoa, não, que é isso? Não, tá maluca. Ela não aceita nada. Então, aqui nós temos uma situação que é assim, primeiro, o papel dessa pessoa, qual é o lugar que ela está. Muitas vezes ela está, às vezes, num lugar de salvadora. Olha os arquétipos aí. Olha os arquétipos, né? E o salvador é aquele que... É o herói. É o herói, ele quer salvar todo mundo, só que o destino dele geralmente é trágico, até pelos arquétipos, né? E por um outro lado, a pessoa que está nesse papel, por exemplo, às vezes de não receber, ele está às vezes se sentindo meio assim, eu sou o adulto e você é a criança. Então, tipo, eu sei mais que você, também pode ter esse aspecto. É claro que precisa olhar caso a caso. Mas é um local perigoso. E até olhar para dentro mesmo e entender por que eu não aceito receber alguma coisa. Por que isso me incomoda tanto? Aí pode ter raízes, né, em situações do passado, da infância, traumas, né? Então, você vê que é uma série de coisas que pode estar influenciando aí. Então, quando eu começo a olhar para mim dentro do meu sistema, para mim dentro do meu relacionamento, que é a união de dois sistemas. Se eu já tenho filhos, né? Então, os filhos já são um reflexo de tudo isso. E aí, quando eu começo a perceber essas 3 leis dentro da minha vida, é claro que eu não vou mudar da água para o vinho num dia, mas eu começo no passo a passo a olhar como que está a minha sensação de pertencimento. Eu tenho julgado muito, né? Porque quando eu estou julgando, então é aquilo, né? Eu estou já às vezes me achando superior a outra pessoa, ou eu estou... Ou ela tem o que eu tenho e eu não vejo. Isso. E aí me incomoda, porque ela é meu espelho. Exatamente. Então, né? Então eu estou julgando demais, né? Eu estou excluindo pessoas da minha vida, né? Como que tá isso, né? Então, às vezes a gente exclui de uma maneira pesada, né? Aquela coisa assim, não, né? Tipo, tem que exterminar, né? Hoje a gente escuta muito isso, tenho que exterminar alguma coisa, exterminar um pensamento, exterminar quem pensa desse jeito. Então, isso já, tipo, se eu vou olhar a lei sistêmica para o país, já está totalmente desequilibrado, né? Eu estou no meu lugar, então, se eu, dentro da família, se eu sou mãe, com meu filho, eu estou na posição de mãe, com a minha mãe, eu estou na posição de filha. No meu trabalho, eu tô na posição, eu sou a chefe, eu tô na posição de chefe, de líder, ou se eu sou uma subordinada, eu estou olhando com respeito para o meu chefe. Então, tudo isso interfere nesse E olha dia que engraçado, se você não tem esse autoconhecimento, dentro de tudo que a gente está trazendo aqui, nessa visão sistêmica, você começa a não parar mais em emprego nenhum, a não ficar com ninguém,
Não tem nenhum relacionamento, nada. Exato. O defeito está sempre no outro, né? Exato. É o outro que está errado, é o outro. Mas e você? Será que não passa pela cabeça que o problema pode ser você? Uhum. Que na verdade não é que é o problema, é que você não sabe, você está no inconsciente coletivo de um sistema familiar. E aí, quando ela fala de união, é isso, né? Porque é a união de dois sistemas, não? Isso é o casamento. E aí vai nascer um filho, ele vai ter a união dos dois sistemas. Quando a gente começa a olhar para dentro, você começa a identificar as tuas crenças centrais, o teu comportamento, e aí você começa a ressignificar as coisas e a mudar, porque como que eu mudo o que eu não sei que precisa mudar? Eu quero mudar, mas eu não sei, eu não consigo identificar o que está no meu inconsciente. Então eu acho que a chave é estar consciente do seu subconsciente, eu falo muito isso. Como que eu estou consciente do meu subconsciente? A PNL fala muito, muito isso. A gente chama de metacognição. É você viver o agora. Por que as doenças emocionais estão tão em altas? Ansiedade, depressão. Ansiedade, a pessoa só pensa no amanhã. Ela corre, ela busca. Ela não vive agora o momento que eu estou aqui com a Aline, né? Eu estou aqui ouvindo ela, prestando atenção, olhando para essa xícara, olhando para mim, analisando os meus pensamentos. Isso é viver o agora. Então, quando você começa a viver o agora, você fica atenta para o teu comportamento, você sai do automático. Aí você começa a sinalizar o que você faz num automatismo que teu corpo já aprendeu a fazer melhor que a tua mente, que é a tua personalidade. Como que a gente desenvolve muito profundamente a personalidade? Aquilo que você repetiu tantas vezes, que o teu corpo faz de uma maneira, você reage a situações que você nem percebe que está reagindo. Quando você vê, você já falou, já fez, já brigou, já excluiu e já está apontando que a culpa é do outro e você não percebe. Então, quando a gente começa a trazer a clareza, a olhar para dentro, a anotar as crenças, né, a se colocar nos papéis que você... dentro da hierarquia, que é isso que ela está falando, dar e o receber, né? Você começa a viver o agora e você começa a identificar esse inconsciente através do comportamento, do que você fala, das pessoas, se você julga, né? Será que isso é verdade ou é o que eu acredito? O que eu falo sobre mim, né? Você passa a viver mais o agora, a se conhecer e aí você consegue se ajudar. Porque você busca ajuda, você começa a ressignificar. Então não é também que eu vim dessa família, desse sistema, que eu vou ter que morrer assim. Não, e nem deve. Porque nós estamos aqui para evoluir. E os teus próprios parentes começam a ver a evolução, tua mãe, teu pai, e falam assim, nossa, mas não é que ela está muito melhor, o que ela está fazendo? Aí eles dão abertura para você ajudá-los. Isso. É que quando a gente começa a se desenvolver, a gente quer ajudar todo mundo, né? Principalmente nós que somos terapeutas, que a gente tá aqui a gente quer ajudar, a gente quer servir, né? A gente fala assim, poxa, mas esse conhecimento vai ficar só comigo? E aí você força uma barra, a pessoa não tá pronta, aí você sai da hierarquia. Aí você sai da hierarquia. Então, deixa que o seu exemplo fala por você. Eu gosto muito, muito disso da PNL. Deixa as pessoas modelarem você. Vai chegar uma hora que a tua irmã vai chegar em você, sua mãe, seu pai, o filho, o marido, e eles vão começar a perguntar e ver que a pessoa está mudando. E cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu caminho, né, Aline? Exato. E é bem interessante quando a gente começa, né, a tratar sobre isso, porque o ponto de partida é esse. Então, a gente está num corpo físico e muitas vezes a gente parte mesmo do corpo. E a alquimia, né, também foi a minha outra virada de chave que me trouxe muito isso. Porque a alquimia, assim, eu falo assim, é o estudo do ser humano como um todo, completo, em todos os níveis. Então, a gente começa a estudar a parte química, bioquímica, no funcionamento do corpo, depois a gente estuda o emocional, o mental, aí a gente começa também a ver essa ligação, né, com o sistema familiar, e aí a gente chega até na astrologia, porque assim, o que é astrologia para a alquimia? Ela é, de uma forma simbólica, né, aquilo que a sua alma
gostaria de estar aprendendo aqui. Então, né, na alquimia a gente usa isso também ligado à psicologia. Né? Então, os arquétipos que existem dentro do mapa me trazem informação de como funciona o seu ser. De acordo com o dia e o horário. De acordo com o seu dia de nascimento, horário e cidade. Né? Cidade e país. Então, a partir disso, né, e isso é um conhecimento também que foi desenvolvido ao longo de milênios, né, por estudiosos, que também é algo que surgiu muito por observação. Lá no passado, 1000 anos antes de Cristo, você não tinha, né, astrônomos, não tinha telescópio, não tinha nada. Então, você tinha esses homens e mulheres, que não se fala muito das mulheres, mas também existiam as mulheres, que ficavam, eles observavam, né, tanto o que acontecia no céu, por isso que um dos paradigmas da alquimia, né, o que está em cima está embaixo, o que está fora está dentro. Então, eles começavam a observar lá o planeta Marte. Ah, nossa, Marte está com essa característica no céu. E aí eles observavam, é claro que isso foi ao longo de centenas de anos, o comportamento das pessoas quando quem tinha nascido com essa frequência dos planetas. Por essa frequência, né? Que legal! Então, quando imagina assim, nós estamos num planeta Terra, que a nossa carne, ela foi formada de acordo com as questões bioquímicas da Terra, só que nós estamos dentro de um universo. E todos os planetas e todas as constelações nos trazem frequências e isso impacta na formação da nossa matéria. Nós estamos aqui, nós estamos sendo bombardeados por raios interestelares e ninguém está vendo. Igual você não vê o Wi-Fi aqui. E o Wi-Fi, né, as ondas de rádio. Que é uma vibração. Que é uma vibração. Então, isso não é que isso vai te determinar, mas te traz algumas características. E na astrologia alquímica, nós conseguimos identificar isso e vai ajudar você a entender um pouco mais. Meus pontos positivos, lembra? Meus pontos fortes que a gente comentou no começo. Quais meus pontos fortes? Quais os meus desafios? Como eu enfrento os desafios? Então, como eu me comunico? O que me irrita? Isso vai estar lá no seu mapa. E na alquimia a gente tem formas, principalmente através de elementos naturais, que são formulações naturais, que eu consigo reajustar a sua bioquímica do corpo, para que o seu cérebro faça novas sinapses. A neuroplasticidade, que ele expanda. Exato. E aí, a partir disso, uma coisa que você vira e fala assim, nossa, eu sei que eu preciso mudar, mas eu já tentei de tudo e não consigo. Muitas vezes com a alquimia você consegue. Por quê? Porque a formulação te traz esses elementos naturais. Te dá suporte para o seu cérebro conseguir criar. Funcionar melhor e você ter uma visão diferente. Às vezes você fala, para que ele consiga ajustar a frequência dele. Isso. Quando ela falou sobre os planetas e todos esses estudos, né, de muitos e muitos anos aí, as pessoas ainda tem algumas pessoas, né, tem muito preconceito, que é por uma certa ignorância de não estudar sobre a gente falar de energia. Gente, energia é frequência. Então, para eu estar viva aqui, eu tenho energia. Se eu não tiver, a hora que acabar minha energia, o corpo físico morreu. Exato. Então, se você analisar um exame cardíaco, um eletro, né, um exame cerebral, eletroencefalograma, e você olhar lá, as ondas, são em hertz, é frequência. Então, a gente não vê essa energia. A física quântica veio para ser comprovada cientificamente e provar que tudo vibra, nada é estático, né? Exato. E a mesma coisa os planetas, então tudo tem uma energia. E é por isso que você se identifica quando você nasceu, que você sabe o seu signo. Você começa a ler sobre o signo. Claro que não é tudo que é você. Por quê? Porque é dentro de um sistema que é o mapa. Exato. Você fala assim, não, mas esse signo tem só um pouco a ver comigo. Claro, você não sabe também qual que é o ascendente, você não fez o mapa, porque tem os planetas no mapa. Então, gente, quando a gente começa a estudar, você faz uma neuroplasticidade, você sai da caixa, você passa a entender que você precisa ter conhecimento e não julgar. Exato. Não é mesmo? Então, fala pra gente um pouquinho, como você deu essa puxada pra astrologia. Vamos agora falar um pouquinho, Aline, sobre a astrologia alquímica.
Então, isso é bem interessante, né? Astrologia, né? E até muita gente, como você falou, tem, né, essa coisa de olhar e falar, isso é esoterismo, isso é holístico, né? Assim, num sentido pejorativo. De místico, de né? místico, Mas a astrologia, né, até mais ou menos no século XVI, para você ter uma ideia, ela era usada dentro das faculdades, inclusive para medicina. Né? Por quê? Porque, na verdade, é um conhecimento que vem antes dessas ciências modernas que nós temos. E todos nós, o que é, né, a astrologia em geral? Tem mais de um tipo. Mas a astrologia ela vai trazer ali os arquétipos que todos nós temos e de como você lida com as coisas. Então, assim, todo mundo tem o guerreiro, o arquétipo do guerreiro. Né, que é assim, como eu vou enfrentar minhas batalhas do dia a dia. Todo mundo vai lidar com o dinheiro, todo mundo se comunica, todo mundo tem uma família com que tem que lidar, todo mundo tem que olhar para a autoestima. Isso aqui, tudo que eu tô falando para vocês, são partes do mapa. Então, quando eu pego o mapa da pessoa, eu tô trazendo isso. E a astrologia alquímica, ela está muito voltada para esse nível de autoconhecimento. Porque tem alguns tipos de astrologia, por exemplo, que as pessoas usam, né? Para meio adivinhação, o que vai acontecer comigo nesse próximo ano. Nós não na astrologia alquímica, nós não trabalhamos com esse tipo. Por quê? Porque, assim, para algo acontecer na minha vida, às vezes eu preciso ter feito alguns movimentos antes. E se eu não fiz, aquilo não vai acontecer. Então, por isso também a pessoa fala, a pessoa falou que ia acontecer, isso não aconteceu. Né? Tu ficou sentada? E você não se mexeu, né? Mas a astrologia alquímica, ela é voltada para o autoconhecimento, para eu entender o que eu estou fazendo aqui, mais ou menos qual é a minha missão de vida. E por que eu falo mais ou menos? Porque também é outra coisa que todo mundo fala assim, não, minha missão de vida tem que ser isso, fechado, uma caixinha. Não, na verdade, missão de vida é algo até abrangente. Por quê? Então, assim, qual é a minha missão de vida? Ajudar pessoas, é uma coisa abrangente. Agora, como você vai fazer isso, vai ser a sua decisão e o seu trabalho. Sim. A respeito disso. Dentro de um propósito. Dentro de um propósito maior, né? Sim. Então, qual é o meu propósito de vida? Ser empreendedora, mas você vai trabalhar com que área, com o quê? Porque empreendedor também é uma coisa muito abrangente. Então, é mais esse entendimento de como você funciona. Então, como é seu guerreiro? Como que você enfrenta seu dia a dia? Como você se comunica? Isso está no mapa. Isso está no mapa. Qual o seu propósito de vida? Qual é o melhor tipo de relacionamento para você? Que tipo de pessoa você busca? Né? E também os desafios, né? Então, o que te irrita, né? O que se alguém for lá e te cutucar, você vai ir lá e brigar? Isso também está no seu mapa. Então, ele é como se fosse eu falo que é uma jornada de autoconhecimento para você relembrar, porque na verdade você já sabe isso no inconsciente, mas você relembrar quem é você e quais as suas ferramentas disponíveis no seu corpo físico, no seu corpo mental, no seu corpo emocional, para você lidar com as suas questões do dia a dia. E aí você une o mapa, a astrologia em si, com essa terapia alquimista. Isso, a alquimia, a astrologia, ela tá dentro da alquimia. Então, todo mundo que vem fazer uma consulta comigo, eu vou pedir os dados do mapa. Eu posso nem falar para você sobre astrologia, mas eu vou ter os dados. Você vai usar ela para poder fazer essa terapia. Eu vou usar. E a constelação também ou não? A constelação não necessariamente. A constelação é uma outra ferramenta que a gente acaba agregando. Mas, por exemplo, o mapa, às vezes, me dá indícios de questões que eu posso ter que olhar para a família. E aí, a constelação, né, existem algumas formas de usar. O que eu uso mais é o que nós chamamos de jornadas sistêmicas, que é como se fossem meditações, ou exercícios sistêmicos, né? Tem a constelação familiar em si, que às vezes é feita em grupo, que é com pessoas. Com pessoas, sim. Né? Eu, no momento, não trabalho muito com essa. Eu trabalho mais no individual, com essas jornadas interiores, né? E com exercícios sistêmicos, que é realmente para trazer clareza, né? Tipo, como está a minha relação com
com a família, ou com o casamento, ou com o trabalho. O legal da constelação também é isso, e pode ser usada para qualquer área, até para uma empresa. Né? Então, eu tenho a constelação organizacional, eu tenho a constelação que é familiar para ver a família, eu tenho a constelação para estar lidando com relacionamentos, então ela pode ser usada para várias áreas. Né? Então, quando se une a alquimia, né, com a constelação, aí você tem uma ampliação muito grande de consciência, que é isso assim, é entender que você é um ser que está no corpo físico. Então, a gente parte do físico, então, às vezes, a gente começa a entender quais são as questões físicas, porque muita gente chega, como você falou, chega pela dor. Sim, sim. Então, eu vou trabalhar as questões físicas. A partir de quando eu começo a olhar as questões físicas, a gente já fala assim, que o que vem para você no físico já te dá uma indicação do que você precisa olhar, trabalhar ou ressignificar. Então, a partir disso, a gente começa a trabalhar o emocional e o mental e acessar o inconsciente. Porque toda dor física partiu de um emocional. Isso. Né, de um subconsciente, ela é somatizada. Exatamente. E aí, a partir da dor, eu começo a ir para o inconsciente e a ajudar a pessoa a desvendar e a trazer um novo olhar sobre aquela questão, né, que foi realmente ou o trauma ou a situação que deu origem àquela dor física. E a partir disso, eu vou trazendo em conjunto, mas às vezes eu não vou falar para você que é o mapa astral que eu usei. Eu vou trazendo para ela, olha, suas potencialidades são essas, né? Então, para algumas pessoas, eu já falo, olha, aqui pelo seu mapa, suas potencialidades são essas. Nessa área que você está com dificuldade, você está observando aqui essa situação, né? Então, um exemplo, muita gente vem, às vezes, por questões, por exemplo, de profissionais. Né? Eu tenho problema no trabalho, não está dando certo, né? A situação e tal. Só que quando a gente e aí nisso já está somatizando, já está lá, né, no burnout, já está na depressão e etc. Quando a gente vai para o mapa, aí eu falo assim, olha, pelo que eu vejo aqui no seu mapa, você busca, né, para o seu ambiente de trabalho, você precisa de um local onde você se sinta acolhida, onde você seja, por exemplo, vista como, né, uma pessoa da família. Aí a pessoa vira para mim, não, eu trabalho no mercado financeiro, que é assim, um comendo o outro, porque eu tenho que pegar e bater a meta. Sim. Do outro, então é tipo assim, não tem nada de acolhimento naquele ambiente. Então ela vai ficar doente. É claro que ela não vai sair do trabalho imediatamente, mas com essa ideia ela começa a ressignificar. Nossa, será, né? Ela começa a enxergar o que está apertando os botões emocionais dela, que até então ela não via. Exato. E aí, a partir disso, que ela vai começar a repensar, e claro, a gente vai trazer toda uma estrutura para auxiliar, para ela segurar no físico, trabalhar esse emocional, até que se resolva. Não, eu vou ficar aqui mesmo, vou procurar outro emprego, vou conversar no emprego, sim, vou ver se eu mudo de área, né? Eu vou conversar com as pessoas que estão me incomodando. Né? Então, é esse trabalho mesmo de autoconhecimento. E, junto disso, né, a gente traz, com as ferramentas sistêmicas, eu também, às vezes, por exemplo, com exercício sistêmico nesse mesmo caso, aí, às vezes, quando você faz o exercício sistêmico, a pessoa percebe que ela está se achando maior que o chefe. Ah, então. Entendeu? Então, aí já cai nos relacionamentos de novo, a hierarquia. Já cai na hierarquia. O comportamento de um piloto automático que ela não enxerga. Exato. Que vem de um traço de personalidade, que vem de uma hierarquia sistêmica da família, de crenças. Olha que coisa. Vai tudo indo assim, né, Aline? Vai indo assim. Então, é uma coisa que vai realmente se somando à outra. Então, não é uma coisa assim automática. Você vai vir comigo, então vamos fazer constelação. É um trabalho. Não, né? Então, assim, tá bom, você vai vir comigo, você vai me falar, e aí ali na hora a gente vai observar o que vai te ajudar naquele momento. E é muito importante a gente também ter essa consciência, porque assim, o que interfere em nós? Então, o mapa, ele te traz essa noção do que a sua alma gostaria de aprender.
Só que quando eu chego e tô aqui, né, encarno, né, tô aqui na carne, então o que vai influenciar em nós? Primeiro, já desde a barriga da mãe, traumas intrauterinos, então coisas que a sua mãe viveu, que são dela, sentimentos dela ou emoções dela, e que você viveu junto por estar ali. Sentiu junto com ela. E isso ficou no seu corpo, então às vezes tem essa situação. Aí a segunda coisa, né, essa questão que nós também já conversamos, do DNA e da epigenética, que aí vem pelo DNA de pai e mãe. Então, às vezes, né, sei lá, eu queria ter 1,80 m, mas eu nasci com 1,60 m. Aí não dá, é o DNA. Né? Sim. Tem essa questão. E aí, sim, crenças familiares, crenças, o que a gente aprende na escola, na religião. Sim, né? No país, na política. Tudo. A forma como, né? Então, o meu próprio sistema, como eu vejo a relação do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus tios. Tudo isso, enquanto a gente é criança, a gente é um livro aberto, né? O nosso cérebro está se formando. Então, eu vou assimilando. Então, às vezes, né? Se eu tenho na família alguém que é mandão, né? Geralmente a gente tem aquela pessoa que manda na vida de todo mundo. Então, às vezes, eu aprendi, não tem nada de errado nisso, eu aprendi que esse é o jeito. Esse é o jeito. Então, quando eu cresço, eu vou repetir esse padrão. Até e que nem percebo que repito. Não percebo, até que algo vem, abre a minha mente. E aí eu percebo e falo, nossa, mas então eu tô... Então sou eu que tô criando isso, essa situação é você. E às vezes, assim, é dolorido também a gente, às vezes, perceber, cair em si, que, ai, gente, sou eu que tô fazendo isso mesmo, né? Ai, sou eu que tô aprontando, né? Porque a gente tem essa tendência também a querer que o mundo se ajuste. Né? E não é. E não é. E aí é a postura da criança. Né? Pela análise da psicologia, é aquilo. Quantas vezes nós acessamos a nossa criança interna querendo que o mundo se ajuste a nós? E para nós é difícil, às vezes, essa adaptação. Ou seja, eu ir para o meu adulto, que pesa prós e contras e toma uma decisão consciente. Das questões que eu preciso tomar. Nossa, olha que programa maravilhoso, né? Quantas informações para a gente começar a ter clareza, sair da caixa, se conhecer e buscar ajuda. E você entender que você não tem que ter a síndrome da Gabriela, né? Não é porque a mãe era assim, o pai era assim. Exato. Porque é um sistema mesmo. Então você vem replicando comportamentos. Quando você não vê, não percebe, não está consciente, você vai continuar e o seu corpo vai adoecer. Porque a sua mente subconsciente, que são as suas emoções, ela corresponde a 95% de você, da sua vida, da sua realidade. Tudo que você tem hoje, como você se comporta, os seus resultados, o que você construiu, vem dela, de tudo que está armazenado, porque o teu corpo é a mente subconsciente, né? Então, o seu cérebro, ele desce via medula. Então, não tem como a gente separar o corpo da mente, porque dentro de uma anatomia, o cérebro desce via coluna, via medula. Então, o sistema nervoso central, entre o sistema nervoso central e o periférico. O central, ele foi feito para coordenar todos os teus sistemas, que é o sistema nervoso autônomo, que é a mente subconsciente, né, que você não precisa ficar prestando atenção como que está funcionando o teu corpo, ele faz por você, e é ele que também foi feito para te proteger. E é por isso que muitas vezes você foge de desafios, porque ele encara como que aquilo é uma ameaça para sua vida. Então, a medula vem descendo o cérebro. E aí, dentro desse sistema nervoso central, existe um espelhamento com o seu corpo, que quem faz é o periférico. Que ele dá controle sensitivo e motor para os seus órgãos, vísceras e membros. Então, essa é a explicação do sistema nervoso autônomo, focando ele com a mente subconsciente, que são as tuas emoções. Porque você pensa com o cérebro, com a consciência, né? Assim, de maneira consciente, 5%. Eu quero isso, eu quero mudar, eu tô pensando, né? Lobo pré-frontal, mas eu sinto com o meu corpo. Então, o sentimento vem no corpo. Então, por isso que a maneira como eu me sinto, que derivou de um pensamento, que esses pensamentos intrusivos que vêm sem eu querer estão no subconsciente. Aí faz eu sentir algo no meu corpo e isso por espelhamento vai ser somatizado nos meus sistemas e aí a doença chega. Então essa que é a explicação
dentro de uma anatomia, de uma neurociência, para você entender. E por que é tão difícil a gente mudar hábito? Porque já condicionou, o seu corpo já está fazendo melhor que a sua própria mente consciente. E para você começar a mudar isso, você precisa reprogramar tudo que foi instalado lá. Como? Com ajuda, estando consciente de como que você se comporta, o que você fala. Então, para você ter uma ideia, o seu pensamento é capaz de mudar o seu batimento cardíaco. Como que eu vou separar o corpo da mente? Como que eu vou dizer que o emocional não chega no meu corpo? Até porque eu expliquei aqui dentro de uma anatomia. Mas se eu tenho um pensamento muito ruim, eu tenho taquicardia. Altera a minha frequência cardíaca, altera a minha pressão arterial. Então, se eu ficar todos os dias sentindo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, sem perceber que estou sentindo, sem saber de onde está vindo, no piloto automático, o que vai acontecer comigo? Eu vou ganhar uma doença psicossomática, uma doença autoimune, a célula, né, o gene do câncer vai ser sinalizado. Então, isso é o ambiente. Quando a gente fala que o ambiente está acima do gene, não é só a questão das pessoas, das crenças, também hábitos de vida estão incluídos. Por isso que a gente fala muito sobre alimentação aqui também, né, Aline? Atividade física. Então, todo esse conhecimento não tem nada de místico. Tudo aqui é ciência, né? E a gente só vai se desenvolver, a neuroplasticidade, a capacidade que o seu cérebro tem de criar novas conexões, de se reorganizar, de se reprogramar e de expandir. Só que para isso ele precisa de estímulos diferentes. Exatamente. Então, se a gente estudar sempre a mesma coisa dentro de uma caixa e não olhar para mais nada, não querer aprender, eu não vou criar novas conexões, eu não vou fazer novas conexões sinápticas. Porque quando eu tenho conhecimento, o meu cérebro já faz aquele agrupamento de neurônios que fazem aquelas sinapses. Então aquilo, ele dispara sempre igual. Eu faço sempre a mesma coisa, que são os nossos hábitos, dispara. Quando eu começo a aprender, isso vai fazendo uma neuroplasticidade. A gente reabilita um paciente neurológico com esse embasamento dentro da neurofisiologia que a gente tem na faculdade. Então, olha a importância. E quando você procura ajuda e aprende esses conhecimentos, você faz neuroplasticidade. Você não só se desenvolve, mas você desenvolve todo o sistema ao seu redor, né, Aline? É isso mesmo. E é bem, acho que esse é o recado, né? Assim, se eu quero algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. Porque se eu faço todo dia a mesma coisa e não está funcionando, eu preciso mudar algo, né? Porque não sai um resultado diferente da mesma coisa todo Como dia. diria Einstein, né? Insanidade fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes. Exatamente, resumiu tudo. É isso aí. Muito obrigada pela tua participação. Que programa incrível, rico. Esclareceu muito, trouxe clareza para mim, para todos que estão assistindo. Você é uma profissional incrível. Eu admiro muito esses profissionais que buscam cada vez mais conhecimento e que começam a entender que nós precisamos de várias ferramentas de tratamentos e nós vamos unindo, nós vamos montando um quebra-cabeça em que cada um se encaixa numa peça. Só que a gente tem uma visão, você, eu e outros que eu trago aqui, que a gente fazendo isso como terapeutas, nós estamos buscando juntar tudo dentro de uma individualidade, né? Da pessoa que te procurou. E quando você falou sobre a parte da astrologia alquímica, da constelação, que traz a parte sistêmica, mais ainda. Exatamente. Porque as pessoas que assistiram, eu aqui com você, a gente está vendo quanto isso é verdadeiro. Até a própria PNL, porque nós temos uma bagagem e a gente não pode ignorar essa bagagem. A gente tem que saber lidar com ela. Sim, e ela é única, isso também é muito importante, né? Porque cada um vai ter a sua bagagem, que é única, e existe um modo específico e exclusivo para lidar com o que é seu. Então, também não adianta eu querer trazer para você algo que eu trouxe, às vezes, para outras pessoas, porque o que é para você vai ser exclusivo, né? Eu tenho que entender qual a sua bagagem, como você lida com as questões aí, né, o mapa, então a bagagem, o seu conceito sistêmico. Como você lida com todas as situações, o mapa olha me traz. E aí eu tenho várias outras ferramentas, né, das terapias que vão auxiliar
a IA está lidando, ajudando a pessoa, né, a resolver aquela situação, a lidar melhor, a ampliar essa plasticidade cerebral, a ver que existem novas opções que podem transformar a vida Sempre dela tem uma opção, desde que eu saiba, melhor, desde que eu entenda o motivo de tudo que eu estou passando, as causas, né? Muito obrigada, Aline, que trabalho incrível que você faz, foi um programa maravilhoso. Obrigada a você pelo convite e sempre estou aqui à disposição para estar trocando e trazendo novos conhecimentos, que eu também aprendo muito aqui com vocês. Obrigada. Gente, sigam a Aline nas redes sociais, tá? A gente está colocando aqui mais uma vez o @ dela, do Instagram, porque ela posta muitos vídeos, né? É muito esclarecedor. E no link da bio dela tem como você entrar em contato, se você se interessar. Inclusive, para você que não é de Santos, acredito que dê para você fazer até consultas online. Sim, tá bom? Online então, entre também. em contato. Eu espero ter ajudado você. Se o meu canal te ajuda de alguma maneira, eu peço para que você curta esse vídeo. Deixa para mim, é muito importante que você coloque aqui o seu comentário, porque isso faz com que a plataforma entenda que todo o nosso conteúdo, não só do Agora é a Hora, mas também dos meus vídeos, ajudam você. Então ele passa a entregar mais e assim eu consigo ajudar não só você, como outras pessoas. Então deixa para mim aqui o seu comentário, conta pra gente se você já conhecia essas ferramentas, né? Essas terapias integrativas e não esqueça de compartilhar com outras pessoas esse episódio que precisam saber, pessoas que você ama, ativar o sininho de notificações, se inscrever, é claro, no canal. E não se esqueça que nós estamos em todas as plataformas digitais. Muito obrigada, gratidão e até o próximo episódio.